Vamos ler um pouco a tradução minha, improvisada agora, de uma obra de Júlio Evola, intitulada Máscara e Volto del Espiritualismo Contemporâneo, Máscaras e Vultos do Espiritualismo Contemporâneo, no qual tem vários capítulos bastante interessantes, que podemos ler resumidamente como o primeiro, sobrenatural no mundo moderno, segundo, o espiritismo e as procuras psíquicas, terceiro, crítica da psicanálise, quarto, crítica do teosofismo, crítica da antroposofia, nono, misticismo, Krishnamurti, parênteses a propósito do catolicismo esotérico e do tradicionalismo integral, o primitivismo, os obcecados, o super-homem, o satanismo e, finalmente, 10º capítulo, correntes iniciáticas e alta magia. Ora, um dos capítulos, o 6º, neomisticismo e Krishnamurti, Júlio Evola comenta o fenómeno místico, o fenómeno messiânico e o episódio Krishnamurti. E vamos ler uma parte dele em que vai explicitar melhor o que entende por messianismo e o que foi a experiência de Krishnamurti, tendo antes, de certa forma, clarificado a diferença entre as pessoas místicas que se deixam envolver e apanhar e entrar num estado de acentuado subjetivismo ou mesmo, irracionalismo, com fenómenos estáticos, que diferencia bem, colocando, está nos antípodas da verdadeira intuição intelectual, a qual, como um fogo, o fogo consome precisamente a forma mística de uma experiência para colher objetivamente o conteúdo segundo a sua claridade e não enquanto uma revelação inefável, transcendente e que envolve uma pessoa. É, portanto, este intelecto ativo que os antigos mestres persas falavam, caracteriza, portanto, uma capacidade de alguém colocar um objeto ou um tema diante de si e sabe refletir-se nele como num espelho claro. E assim tem uma experiência de unidade com esse nível ou esse ser ou esse assunto. Estes aspectos místicos que são hoje em dia frequentes tendem a fazer diminuir, por vezes, um processo de crescimento interior, diríamos, numa linguagem junguiana, de individuação, porque há como que uma substituição de uma forma de unidade própria com uma unidade obtida num grupo ou num mestre ou numa entidade para a qual há uma transferência de entidade, no fundo, unificadora. Vamos então ler agora um pouco o que é que ele nos diz, para até conseguirmos reagir a não sermos instrumentos de forças obscuras, como ele diz, que acabam por violentar a nossa própria entidade e individualidade, e muitas vezes sob o disfarce
ao slogan de destruir o eu, destruir o ego, que muitos pretensos mestres tentam realizar nos seus ashrams e nos seus grupos, tão frequente nos nossos dias. Mas então, ouçamos então a leitura que Evelyn nos propõe. Um caso particular de misticismo é constituído pelo fenómeno messiânico. O Messias, enquanto Salvador, não é, no fundo, com um ideal inconsciente que se apresenta ao indivíduo como realizado num outro ser e que desvia estaticamente, entre aspas, as forças da personalidade da realização do seu próprio fim. Neste caso, produz igualmente o fenómeno do transfer, da transferência, como a síncope ou queda do processo de formação e de integração do eu e com o sentido consequente já indicado de um descarregar e de uma libertação. Entre parênteses, em geral, trata-se da atmosfera de libertação que se forma à volta dos Messias. Fecha parênteses. É claro que não podemos excluir o caso de personalidades superiores cujas forças podem enxertar-se sobre essas que estão em espera messiânica a ponto de não as alterarem, mas de, pelo contrário, completarem o processo de formação interior e, portanto, guiando as pessoas, os indivíduos, eles próprios, para a conquista da sua forma. Isto também pode acontecer numa elevação efetiva do indivíduo por participação, quando ele faz conscientemente parte de uma hierarquia tradicional, religiosa e iniciática, centrada em representantes verdadeiros ou efetivos da autoridade espiritual. No formato reduzido, o fenómeno messiânico está longe de ser pouco frequente nos nossos dias, onde, em todas as partes, em todos os lados, nós encontramos pessoas à procura do guru ou dos presumidos gurus. A maior parte das correntes espiritualistas, quando não são a estranheza e o encanto das doutrinas ocultas a atrair as almas, o que intervém então é um vago desejo messiânico que se concentra então sobre os chefes das seitas ou das escolas ou dos grupos para os fazer rodear de uma auréola miraculosa de mestre, de adepto, entre aspas. No teosofismo ou teosofia, este facto teve um caráter consciente e sistemático. Convencidos da necessidade de um novo instrutor do mundo, essas personagens que dirigiam a sociedade teosófica na altura, mais concretamente Annie Besant e Charles Leadbeater, essas personagens conseguiram preparar o acontecimento, preparando para tal fim uma associação mundial, a Ordem da Estrela do Oriente, formada a partir de adiar por eles e que cerca durante 10, 12 anos, creio, funcionou. A qual, segundo o oráculo da Annie Besant, então a dirigente da sociedade teosófica, acabou por designar um jovem hindu apto a encarnar a entidade esperada, o novo Messias, o novo instrutor do mundo. Ora, tratava-se de quem? De Krishnamurti, que, contudo, chegada à sua maioridade e à consciência de si, com um traço inegável de caráter e dando um golpe de cabeça inesperado, tomou resolutamente uma outra direção, ela mesma, contudo, caracterizada pela ambiguidade do novo espiritualismo, razão pela qual vamos examinar aqui brevemente o que se passou. No camping, ou no acampamento Oman, na Holanda,
Krishnamurti procedeu em 1929 à dissolução da Ordem da Estrela, declarando ao mesmo tempo que ele não queria ou pensava trazer nenhumas atenuações ao seu credo. Eis aqui algumas das ideias essenciais da sua discurso ou locução. Eu só tenho um fim: libertar o ser humano, ajudá-lo a quebrar as barreiras que o limitam, pois é isso só que lhe dará a felicidade eterna, a condescendência incondicionada dele próprio e a expressão do seu eu. Desde o momento em que vós sigeis alguém, cesareis de seguir a verdade. Estáis habituados à autoridade, à atmosfera da autoridade. Espereis, acreditais que outros, através de poderes extraordinários, um milagre, vos transportarão nas regiões da liberdade eterna. Quereis Deus que sejam vossos. Novos deuses no lugar dos antigos, novas religiões no lugar das antigas, novas formas no lugar das antigas. Tudo sem valor, tudo barreiras, limitações, muletas. Desde há 18 anos, portanto desde 1911, preparastes a minha vinda no mundo. E quando eu vos digo que é preciso deitar abaixo tudo isso e procurar por vós mesmos a iluminação, a glória, a pureza e a incorruptibilidade do eu, não há um só de vós que aceita de fazer. Para que ter uma organização? Eu sustento que a verdade é uma terra selvagem e que não é possível chegar lá ao longo de qualquer via traçada, qualquer que seja a religião aceita. Aqueles que verdadeiramente desejam compreender-se e que se esforçam por se encontrar o que é eterno, sem começo, sem fim, esses caminharão lado a lado com mais ardor e serão um perigo para tudo o que não é essencial, para as irrealidades, para os espectros. Fim de citação de Krishnamurti. Em si, esta alocução poderia aparecer como uma reação salutar, não só contra o messianismo filosofista, mas ainda, de modo geral, contra a atitude de extroversão de que nós falámos antes. Essa de nos projetarmos na seita, num grupo, num partido, num líder, ou mesmo em objetos, e que captam forças nossas e que impedem essa maturação interior e individuação. Importa, contudo, apontar 2 pontos. Primeiro é que, apesar de tudo, as declarações de Krishnamurti não fizeram mudar muito. Como antes, reuniões espetaculares e agrupamentos reuniram os sectários entusiastas do qual ele era o centro. Criou-se uma fundação Krishnamurti, propôs-se mesmo adquirir em Inglaterra um terreno para edificar, segundo o desejo mesmo de Krishnamurti, um instituto destinado à difusão das suas ideias. E assim aconteceu, tanto em Inglaterra como noutros países da Europa, nos Estados Unidos, Ojai, e também na Índia. Outros onde eu estive, por exemplo, próximo de Benares, uma das escolas dele, noutros puseram-se a escrever livros à sua glória, livros cujos títulos são tão eloquentes como Krishnamurti, o Instrutor do Mundo, por L. Renaud, Krishnamurti, o Espelho dos Homens, por Y. Achard, e Krishnamurti, Psicologia do Ser Novo, escrito por R. Lindsay, editado na famosa livraria francesa que divulgava as suas obras nas bordas do rio Sena. E outras ainda. É que o mito reconstitui-se deste modo. Krishnamurti continuou a desempenhar o papel de mestre enquanto anunciador de uma nova visão da vida. Pretendeu-se que isso não era exato, pois Krishnamurti não se pretendia de algum modo substituir ao indivíduo, mas queria incitá-lo a tomar, de uma maneira autónoma, uma consciência mais profunda de si, apresentando-se ele unicamente
como um exemplo e agindo somente como um catalisador espiritual sobre aqueles que vinham escutar a sua palavra. Ora, algo deste tipo, ou deste género, pode-se conceber no caso dos centros restritos e recolhidos, à maneira de certos ashrams hindus, ou de certos grupos iniciáticos, onde uma personalidade superior pode efetivamente criar uma atmosfera quase magnética sem ter que pregar. É, ao contrário, difícil de conceber uma ação qualquer quando uma pessoa se põe a fazer conferências nos quatro cantos do mundo profano e para um vasto público, reunido até em teatros e universidades, a que se junta, no fim, o mundo habitual dos snobs e daqueles que fazem demonstração das suas pretensões intelectuais. E não podemos deixar vir à nossa memória, por exemplo, Sadhguru, um pretenso guru indiano que está também, no fundo, a alienar e a enfraquecer as milhares de pessoas que seguem beatamente os seus lugares comuns, ou outros que tentam pregar o amor e que pouca realização espiritual têm e que se orgulham de ser instrutores mundiais ou universais, como tivemos um caso em Portugal e ainda temos um que vem também do Vishvarananda. O menos voltemos ao Juro Avua e que a sua sabedoria nos inspire. O menos que se pode dizer é que Krishnamurti sujeitou-se a isto, assumindo sempre o papel habitual do mestre, mesmo se ele nunca parou de proclamar que não se devia procurar o mestre. O segundo ponto a realçarmos é que Krishnamurti, apesar de tudo, expôs sempre, dos seus começos até aos nossos dias, um ensinamento e uma doutrina constantemente semelhantes àquelas que são caracterizadas por ambiguidades muito perigosas. Libertar do eu o caminho, eis o que, em suma, anuncia Krishnamurti. Para ele, a verdade significa vida, e a vida significa felicidade, pureza, eternidade e outras coisas ainda, todas dadas como sinónimos, pouco importa. Por outro lado, liberar ou libertar a vida e libertar o eu são quase sinónimos. Eles também, pois Krishnamurti, no fundo, insiste na distinção entre um falso eu pessoal e um eu eterno, o qual é um completamente com a vida e nela com o princípio de toda a coisa. A este eu, ou seja, à vida, o homem terá imposto todas as espécies de limitações, crenças, preferências, hábitos atávicos de coração e de espírito, apegos, convenções, escrúpulos religiosos, receios, preconceitos, teorias, laços e exclusivismos de todos os géneros. Tantas barreiras a fazer saltar para se encontrar a si mesmo e para realizar o que Krishnamurti chama a unicidade individual, em inglês, the individual uniqueness. Mas este, em si mesmo, estando dado que ele acaba por equivaler ao eu de tudo, à unidade absoluta com todas as coisas, ao fim do sentido de separação, como Krishnamurti diz, distingue-se muito pouco
de algo como o elan vital da memória bergsoniana, ou como objeto de todas as novas, mais ou menos panteístas e naturalistas religiões do irracional e do tornar-se, com que direito chamar eu, em letra grande e entre aspas. E isso que a falar propriamente pode ser chamado o eu, com letra grande, entre aspas, segundo Krishnamurti, não é, no fundo, nada mais que um princípio negativo, uma superestrutura que, criada por preconceitos, medos e convenções, sufoca o que será somente o real e a vida, tal como acontece na psicanálise e no irracionalismo. Krishnamurti não nos sopra uma palavra para nos fazer compreender o que ele entende dizer quando nos fala de um si mesmo, de uma unicidade individual, lá onde a perfeição e o fim são concebidos como uma simples vida indiferenciada, proteiforme, semelhante, às suas próprias palavras, a uma água corrente que não cega de passar e que não está jamais parada, tranquila, a uma chama desprovida de forma definida, fraca, mudando constantemente e que é impossível descrever, impossível circunscrever, indomável. Dar à vida, sobre esta base, o atributo de felicidade, de alegria livre e estática, quando todos os contrastes são ultrapassados, quando nenhum limite, nenhuma barragem, nada a refreia, de tal modo que ela se pode manifestar e se derramar sem esforço, como uma pura espontaneidade, é possível. Mas não se pode falar, então, ao mesmo tempo, de incorruptibilidade, de eternidade, de verdadeira libertação da lei do tempo. Não se pode querer simultaneamente o que se torna e o que é, o que muda perpetuamente e o que é eterno e invariável. Desde sempre, cada ensinamento sapiencial da alta sabedoria indicou duas regiões e dois estados, o mundo e o hipermundo, a vida e a mais que vida, a fluência e a fuga das formas, samsara, e a permanência do centro. Krishnamurti mistura as duas coisas numa estranha misturada, numa sorte de transposição do ensinamento hindu, entre parênteses, Atman, espírito individual, igual a Brahman, espírito divino absoluto, segundo os termos do irracionalismo ocidental, tendo como centro o tornar-se. E dizer que